Fala, fiel torcida! Eu sou o Gabriel Soares e chegamos para mais um vídeo aqui no canal do Loucos por Ti. No vídeo de hoje vamos falar da renovação de Memphis Depay. Sim, senhoras e senhores, uma semana depois praticamente daquela revolta dos corintianos, do estresse que a diretoria do Corinthians fez a gente passar com a nota ridícula que eles soltaram de não renovação com o Memphis. O Corinthians anunciou na tarde dessa terça-feira, dia 18 de agosto, a renovação contratual até 2028 com Memphis Depay. A gente vai falar de tudo isso e, é claro, dando aqui todos os méritos ao torcedor corintiano, tá? Porque se hoje o Corinthians renovou com o Memphis, é por conta da gente, por conta da torcida do Corinthians que fez o que fez para mudar essa trajetória. E a gente vai falar de tudo isso no vídeo de hoje. Antes, é claro, de iniciar o vídeo, quero pedir encarecidamente a todos vocês que deixem o like aqui embaixo, se inscrevam no nosso canal, compartilhem e hypem aqui o nosso conteúdo para que mais pessoas possam conhecer o meu trabalho e a gente formar uma grande comunidade de corintianos, maloqueiros e sofredores por aqui. E é claro, né, que vocês não se esqueçam de seguir o Loucos por Ti, tanto no TikTok quanto no Instagram, tá certo, rapaziada? Porque por lá a gente posta com muita frequência, eu tento postar o máximo de informações que eu vou pegando durante o dia sobre o Corinthians, então só tenho que agradecer, inclusive, o apoio de vocês por lá, né? Principalmente no TikTok, onde a gente tem, nesse momento, a maior quantidade de seguidores. Fechou, família? Tamo junto demais. Vamos lá, galera. Vamos ao que realmente interessa. Vamos falar da renovação de Memphis Depay, né? Ontem, na parte da noite, a gente teve a reunião do CORE, que sempre tem, né, as reuniões do CORE, e o CORE, né, daria o seu veredito sobre a renovação de Memphis Depay. E o CORE, né, na votação, tiveram 6 conselheiros a favor, 6 conselheiros contra. Inclusive, o nome de todos os 6 conselheiros que votaram contra o Corinthians já está sendo vinculado na mídia, tá? E com certeza, esses todos serão cobrados de alguma maneira, tá? Serão cobrados de alguma maneira. É claro, eu sou contrário a ameaças, a, sabe, fazer coisas além do normal. Você dar uma cobrada, chegar um pouquinho junto, tá? Acho que tá dentro das normas, sem agredir, sem nada, mas assim, olhar olho no olho, tá? Eu acho que é válido fazer. E se hoje o Memphis está no Corinthians e renovou com o Corinthians, o que para mim é uma vitória do torcedor corintiano, é por conta disso, por conta da cobrança, tá? É por conta dos torcedores que cobraram e foram ao Parque São Jorge cobrar, que foram ao CT Joaquim Grava cobrar, que foram principalmente nas redes sociais para cobrar. Mais de 160 mil comentários contrários à não renovação, ao comunicado oficial que o Corinthians postou na semana passada. Então, nós mudamos essa história, tá? Nós mudamos essa história. Não vai cair nessa de que eles foram os salvadores da pátria. De que eles conseguiram fazer uma jogada de negar a primeira proposta, para o Memphis reduzir mais, para querer ficar. Não caia nessa. Tá? Não caia nessa, torcedor. O Stabile voltou atrás nesse quesito de renovar por conta da pressão da torcida e por conta da possível cobrança que o Memphis faria ao clube. Os advogados do Memphis diziam na possibilidade de cobrar 180 milhões de reais do clube. Foi por isso que Osmar Stabile voltou atrás.
Não foi porque os amiguinhos dele resolveram voltar. Não, os amiguinhos deles não queriam a renovação. Não queriam. Essa que é a grande verdade. Muitos do Parque São Jorge não queriam a renovação. Então, eu acho que o principal ponto que fica desta renovação entre Memphis e Corinthians é a força da nossa torcida. Mais uma vez, o nosso torcedor provou que a gente pode mudar o clube. Que se a gente se juntar, se a gente se unir, e cada vez mais, cada corintiano dos 30, quase 40 milhões de torcedores que nós temos no mundo todo, se nós se juntarmos, a gente muda esse clube. Lá em 1910, o fundador do clube disse que o Corinthians seria um clube do povo e comandado pelo povo. E se o Memphis hoje renovou o seu contrato, é porque o povo quis. O povo mudou. O povo e também o Memphis, é claro, fizeram de tudo para que isso acontecesse. A torcida é crucial nessa mudança, mas o Memphis também. A gente tem que bater palma, vou pegar aqui, para um cara que veste essa camisa aqui, ó. Um cara que veste essa camisa aqui, ó. Um cara que veste a camisa holandesa, que nem brasileiro é, veio pro Brasil, para um clube quebrado, que na época estava na zona de rebaixamento, criou uma identificação e trouxe de volta o sorriso pro rosto de nós corintianos. Esse cara é holandês, gente. Esse cara não é brasileiro. Muitos outros que já disseram torcer pro Corinthians, muitos até ídolos do clube, não fizeram e não fariam o que o Memphis fez. O Corinthians deve 77 milhões de reais ao Memphis Depay. Ele cortou todos os juros, desceu para 40. Nesse novo contrato, nessa nova proposta que ele enviou para o clube, ele diminuiu ainda mais os seus valores. Tirou ainda mais bônus contratuais. Algumas notícias dizem que o Memphis tirou 30 milhões de reais nesse novo contrato que foi assinado hoje. Então, não caia nessa história de que foi uma estratégia do Osmar Stabile e da sua gestão, de que eles fizeram isso para que o Memphis abaixasse porque eles sabiam do amor do Memphis pelo clube. Não caiam nessa. Hoje, o Memphis está renovando e nós temos dois principais responsáveis: o torcedor e o Memphis. Ambos que lutaram e fizeram de tudo para que isso acontecesse. Se o Memphis vai jogar quinta-feira, o que provavelmente vai, já está registrado no bid da CBF e vai para o jogo contra o Rosário Central, é porque ele e toda a fiel torcida batalharam para que ele estivesse lá. E sim, eu considero um reforço. Corinthians, em meio a um transfer ban triplo, conseguiu um reforço. Por mais que a diretoria não quisesse. Mas o torcedor queria. E o ponto principal que fica para mim é esse: a força da fiel torcida. Ontem, após a final da reunião do Core, eu vi uma publicação da Gaviões, onde o presidente da Gaviões, o Alê, comentou uma coisa que me chateou muito, falando sobre a fiel do teclado. Isso me chateia muito, porque parece que não entendeu que para o Corinthians mudar, a gente precisa de todos os corintianos. A gente precisa do povo. Tá? A gente precisa do povo. Eu sou uma pessoa totalmente a favor, né? Dificilmente vou contra com o que a Gaviões faz. Para mim, o Alê é um presidente que reestruturou a Gaviões de um modo gigante. A Gaviões, antes do Alê, não brigava por nada no carnaval, por exemplo. Nos últimos 2 anos foi pro desfile das campeãs. Nesse ano que passou, não ganhou o carnaval por milésimos. E para mim merecia ter ganho o carnaval. Não ganhou por milésimos o carnaval.
Mas eu tenho que ir contrário ao Alê. A fiel do teclado, como foi chamada pelo presidente, foi muito responsável pela volta do Memphis. Osmar Stabile sentiu a pressão. Sentiu a pressão, gente. Ele pode dizer que não sei o quê e tal, que ele que foi atrás do Memphis. Não vou cair nessa. Ele sentiu a pressão. Como eu disse, a pressão da torcida, o querer do Memphis e a possível dívida de 180 milhões que o Memphis estava tentando cobrar do clube fizeram com que o Osmar voltasse atrás. E não outras coisas. E o que tirava o Memphis do clube até antes de ontem era os amiguinhos de Osmar Stabile. Eram as pessoas que ficaram magoadas quando o Memphis ganhou uma Copa do Brasil, foi para os microfones e pediu para eles sumirem do clube. Então, aquele torcedor do Corinthians que não era a favor da renovação, aquele torcedor do Corinthians que foi no Parque São Jorge, aquele torcedor do Corinthians que foi para as redes sociais, todos, torcidas organizadas, todas, Gaviões, Camisa 12, Pavilhão, todas, da maior para menor, nós fomos os responsáveis. Tá? Eu acho que a mensagem que passa é essa, que se o corintiano se unir, se juntar e parar com essa coisa de eu sou mais corintiano que você nem vai pro estádio. Tem gente que torce pro Corinthians que nunca veio pro estado de São Paulo, galera. Você acha que ele não quer ir pro estádio? É claro que ele quer. Mas nem todos conseguem ou podem ir pro estádio. Então, o recado que fica é esse. Torcedor corintiano, se a gente se juntar, como a gente se juntou e fez essa renovação acontecer, a gente muda esse clube. Eu falei isso no dia que não renovou. Que a torcida do Corinthians como um todo tinha que protestar, tinha que ir pra cima dessa diretoria e vai ter que continuar indo. Não é porque renovaram com o Memphis que a gente vai esquecer. Não. A gente não esquece que o Osmar Stabile está respondendo a uma denúncia do Ministério Público de São Paulo por ter acionado, uma empresa de segurança e ter gasto mais de 600 mil reais dos cofres do clube para uma segurança para ele próprio. Uma segurança que ninguém outra pessoa do clube utilizou. Tá? Então, por mais que a renovação tenha acontecido, os protestos não podem parar. As críticas para essa diretoria medíocre de um presidente que é, sim, basicamente um fantoche que só recebe ordens da galera lá de dentro, não vai mudar. Vamos continuar cobrando. E a nossa torcida já mostrou. Nesse ano expulsamos 3 ex-presidentes que acabaram com o clube. E faremos o que for preciso para mudar. E eu espero que todo torcedor corintiano tenha entendido isso. A renovação do Memphis mostrou a força da fiel torcida. E que o clube do povo ainda é do povo. Vou encerrar o vídeo de hoje por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar esse like. Não esqueçam também de se inscrever aqui no canal do Loucos por Ti. E é claro, de hypar e compartilhar nosso conteúdo para que mais pessoas possam conhecer o meu trabalho. E assim a gente formar uma grande comunidade de corintianos por aqui. E também não se esqueça de seguir o canal do Loucos por Ti, tanto no TikTok quanto no Instagram, para ficar 100% inteirado de tudo que está acontecendo no Timão. Tamo junto, até uma próxima e vai Corinthians!